Deuteronômio, capítulo de número 11, e eu quero começar com vocês no versículo de número 8, Deuteronômio 11, 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis, e entreis, e possuais a terra que passais a possuir. Amém, Jesus? Vamos entender isso aqui, irmãos. Quando o Senhor Deus chama o Abrão, ele diz assim para o Abrão, disse: olha, Abrão, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra aonde eu vou te mostrar. Uma terra abençoada, irmãos. Uma terra, segundo a Bíblia Sagrada, que manava leite e mel. Bênção. Amém, Jesus? Foi dado isso a ele. E ele vai para esse local. Quer dizer, sem saber onde era, o que era, de que forma que era, e daí por diante. Mas aí a história para lá no Egito. Todas as vezes que você vê na Bíblia Sagrada sobre o Egito é terra de sofrimento, irmãos. É escravidão. É o que na realidade significava a nossa vida no passado. Quer dizer, antes de nós termos a Jesus, antes de tomarmos um compromisso com Ele, o que era a nossa vida? Era sofrimento. Era um momento aqui, era um momento lá, era outro de cá. Não, pastor, mas eu estava muito bem. Não, ninguém está muito bem sem Deus na vida, irmãos. Não existe isso. O ser humano, ele precisa de Deus. O Senhor, ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Amém, Jesus? Então, havia no passado uma terra de necessidade na sua vida. Ou estava na vida financeira, ou estava na sua saúde, casamento, vida sentimental. Em alguma área da tua vida tinha ali uma terra de necessidade. O Senhor Deus, ele vai lá, ele pega o povo hebreu, tira do Egito, Moisés tira, e leva para essa terra prometida. O Senhor Deus, ele vem hoje, nos tira da vida que estávamos e nos traz também a essa terra prometida. Só que hoje essa terra prometida, está aqui a palavra dele. Amém, Jesus? É tudo que tem na palavra, são as promessas do Senhor. Digam graças a Deus. Então ele começa dizendo o seguinte: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno. A palavra de Deus, irmãos, ela não é para ser guardada uma parte, é toda. Olha, pastor, mas Deus, ele ocupa um espaço na minha vida de 99,99%. Já é muita coisa, é quase 100%. O quase não é o 100%. E ele não quer 99,99%, ele quer o 100% do seu coração. Então ele diz: olha, guarde o mandamento, guarde a palavra. Por que eu tenho que guardar a palavra, pastor? Por que eu tenho que guardar certas coisas? Porque lá atrás, a nossa vida era uma terra seca, era um deserto. Financeiramente, você ganhava 10 hoje, perdia 20 amanhã, ganhava 50 depois, perdia 10, bom, eu estou no lucro, estou no 40, mas depois no outro dia ganhava mais 20 e no outro dia perdia 300. Na verdade, nós tínhamos mais perdas do que lucro. Saúde era uma terra seca. Tem gente que, eu acho que quando o capeta gritou lá no inferno, doença, oba, estou aqui, que era tudo. É dor de cabeça, era dor no joelho, é dor na coluna, é o rim que não funciona, é a bexiga que está parada, é não sei o que, é a coluna que está travado, é não sei, quer dizer, vivia numa terra seca. Na parte sentimental, alguns talvez não, mas uma grande maioria, meu irmão, passou adversidade. Eu não sou feliz no amor. Não, realmente não era. Tinha um demônio na tua vida. Que a única função dele era destruir aquilo que você mais queria construir, um lar, uma família. Então havia uma terra seca.
quando eu guardo o mandamento, quando eu guardo essa palavra, eu estou me precavendo, irmãos. Amém, Jesus? E ele diz assim, olha, guardai, pois, os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis. Quer dizer, como é que eu encontro forças numa hora de adversidade, se eu não tenho a comunhão com Cristo, a palavra dele no meu coração? Como é que eu vou reagir contra aquele demônio que quer colocar uma enfermidade no meu corpo, se eu não conheço, por exemplo, o que a Bíblia diz em Isaías, que Cristo carregou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e que pelas pisaduras dele eu já fui sarado, e tantas outras passagens. Amém, Jesus? Só estou citando essa por aqui para você. Como é que eu vou me esforçar, se eu estou enfrentando uma adversidade dentro da minha casa com algum familiar, e eu não conheço a promessa da palavra de Deus, que diz que nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda, ou creia no Senhor Jesus e será salvo quem, igreja? Quem? Tu e a tua casa. Então eu tenho que conhecer. Por isso é que ele diz, guarde o mandamento. Quer dizer, guardar não é só bom, eu tenho a Bíblia aqui. Não, eu tenho que estar aprendendo todos os dias do meu Senhor. Amém, Jesus? Para quê? Para que vos esforceis, olha aí, e entreis. Porque quando eu guardo e vem a adversidade e eu uso a palavra de Deus, irmãos, contra aquele mal, eu vou romper uma barreira. Eu vou vencer a ação do inferno. Vou tentar lembrar você o que eu falei aqui a semana passada. Davi e Golias. Se Davi não tivesse a certeza do Deus que ele servia, irmãos, como é que ele teria partido para cima daquele gigante? Daquele cara gigantão filisteu, que colocava exércitos em fuga, inclusive o próprio exército de Israel, que quando Davi chegou lá, que ele viu aquele povo todo acuado, todo nos cantos, e que eram chamados varões valorosos de Israel, mas estava tudo covarde lá no cantinho. Ele disse, opa, peraí, eu vou mostrar para esse incircunciso filisteu que existe um Deus em Israel. Amém, Jesus? E aí você conhece o resultado da história. Quer dizer, mas se ele não tem, se ele não tivesse guardado o mandamento, como é que ele teria partido para cima? O Senhor Deus, ele disse, guardar o mandamento para que vos esforceis e entreis. Se Davi não tivesse guardado o mandamento, ele não teria se esforçado, ido lá, e não teria depois cortado a cabeça do próprio gigante. É o que você vê, a maioria das igrejas evangélicas por aí. É um povo que fala de Deus, eu sou de Deus, glória a Deus, aleluia. Se bobear, sai falando em línguas, pensando em línguas, até escreve em línguas. Mas na hora de agir, são verdadeiros covardes, que não agem, que não tomam as decisões que deveriam ser tomadas dentro da vontade de Deus. Então ele disse, olha, guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis, e possuais a terra que passais a possuir. Quer dizer, ele me tira daqui e me traz para essa terra, terra da promessa dele. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, estava tudo deserto lá? Não, tinham inimigos lá, teriam que ser vencidos. O caminho que Deus te colocou, a terra que Ele te colocou, que é a terra da bênção dEle, aquilo que Ele tem reservado para você, não pensa você que vai ser fácil você chegar lá, bom, eu preciso da bênção tal, vou lá e pego a bênção tal. Não, não é assim não. Você vai daqui para lá contra o mal, mas em contrapartida, meu irmão, vem o inferno inteiro de lá para cá contra você. E o diabo vai tentar fazer tudo que for cabível a ele, para que você não consiga alcançar aquela bênção que Deus tem prometida para a tua vida. Bom, pastor, eu vim na igreja
os meus problemas têm que acabar. Aonde está escrito isso? Que Bíblia que está escrito isso? Que livro, que capítulo? Vir à igreja, entrar por aquela porta, resolve alguma coisa? Nada. Eu vim na igreja. O que resolve, já te falei, é agir dentro da palavra de Deus. Estou agindo, pastor. Pois é, você está tomando as decisões? Estou. Você acha que acabaram os seus problemas? Não acabaram? Pelo contrário, agora é que vai começar. Não, pastor, mas aí o senhor me desanima. O que é isso? Não, não desanimo, eu estou te falando a verdade. Só que eu costumo dizer o seguinte, que antes de Jesus, você tinha um único problema, e não tinha solução para ele, nenhuma. Você pulava de cá, estribuchava de lá, virava do outro lado, tentava resolver, não tinha solução. Você vem para Deus, você passa a ter 10 mil problemas. Mas para cada um dos 10 mil problemas, você tem 100 mil soluções. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? É diferente. Então eu tenho que guardar a promessa, eu tenho que guardar o que o poder de Deus me mostra, me dá, me alerta, para que eu possa enfrentar o mal e possuir aquela terra, aquela bênção que já é minha. Vou te dar um exemplo, a pessoa, sei lá, vai no médico, chega lá o médico diz, olha, o caso seu é grave, não é nem grave, é gravíssimo, o seu caso é o seguinte, não tem jeito. Eu tive um problema, irmãos, com a minha mãe, antes dela ter ido para a eternidade, na verdade 2 problemas. O primeiro foi um aneurisma que deu nela. E o segundo, um tumor, um câncer do tamanho de uma laranja no intestino. Primeiro caso, aneurisma. Na época, a nossa sede era na Praça da Sé. Só tinha a Praça da Sé. Não tinha outra igreja dentro de São Paulo. E eu, na época, estava lá com o meu pastor, e de repente toco o telefone, eu atendi, eu queria falar com a Ayrton, é ele. Oi, Ayrton, sou eu, minha irmã. Olha, aconteceu um caso, a mãe estava aqui, desmaiou, caiu, foi para o hospital, e BBB, e talalá, e assim, assado, cozido e frito. Tá bom. Quando é na mãe dos outros, a gente sente. Quando é na mãe da gente, é que a coisa pega. Concordam comigo, irmãos? E pegou. E aí eu liguei pro médico. O médico, olha, o senhor tem que entender que a veia articulada não se... Calma, doutor, calma. Eu não tenho a formação que o senhor tem científica. Não adianta falar para mim linguagem científica que eu não vou entender bolhufas nenhuma. Fala na minha linguagem, doutor. O que é que a minha mãe tem? Não, sua mãe tem o seguinte, uma veia da cabeça dela estourou. Jorrou o sangue para fora. Certo? Esse sangue, uma partezinha dele coagulou lá dentro, por isso é que ela não continuou jogando mais sangue. Mas tá por mais A e mais B para estourar e continuar jogando sangue, e aí ela vai a óbito mesmo. Bom, e como é que está minha mãe agora? Bom, a sua mãe está agora em estado de coma irreversível. Você sabe o que é coma irreversível, irmãos? Foi e não volta mais. Eu falei, mas não tem como, doutor? Não tem aí olha a minha ignorância, né? Tem um remedinho que pode dar para ela aí, alguma coisa? Senão, seu Ayrton, o caso da sua mãe não é remédio, o caso da sua mãe é cirurgia. Cirurgia eu vou ter que cortar a cabeça dela, tirar o osso, né? Furo o osso com uma brocazinha, serro, tiro o cérebro dela para fora, limpo, clipo aquela veia para ela não voltar a sangrar mais, coloco o cérebro lá dentro, soldo o osso, costuro a cabeça da sua mãe. Eu falei, e aí, como é que fica? Não fica, ela está em estado de coma irreversível, você vai ter uma mãe em cima de uma cama que vai vegetar até o último dia da vida dela. Falei, é? Se Deus existe, isso aí não vai acontecer nunca, e Ele existe, e eu creio que Ele existe.
peguei e fui lá, acabei de falar com o médico, aquilo doía estômago, doía coração, doía alma, o espírito estava doído, tudo estava doído. Fiz uma cartinha, como se eu estivesse fazendo um pedido de oração para Deus. Peguei a foto da minha mãe, peguei o óleo ungido, coloquei no vaso, joguei e falei: Deus, assim como esse fogo simbolicamente está queimando esse papel, o Senhor vai queimar o mal lá na vida dela agora em nome de Jesus. E vai, irmãos, me orando. Não tive jeito de ir visitar minha mãe. Uma semana depois fui visitá-la. Cheguei lá, encontrei a minha mãe. Fui falar com a... Ai, meu Deus, esqueci o nome da moça lá. O que a moça fazia lá? Tá, assistente social. E aí ela falou com o médico, eu ouvi o médico falar: não, pode deixar ele ir, porque é a última vez que ele vai ver a mãe mesmo. Você está amarrado, esse capeta, em nome de Jesus. Entrei numa sala, meu irmão, no HC de Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas de Ribeirão, maior do que essa igreja aqui, cheia de berço. Aí alguém lá, a dona Tereza, aquela lá, a hora que eu cheguei perto da minha mãe, eu falei: Deus, o que é isso? Misericórdia. Tinha tubo, meu irmão, para tudo que é canto que você pode imaginar, para a boca, para não sei aonde, e sonda, e soro, e sangue, e o raio, olha, que coisa terrível é você ver aquilo ali, meu irmão. Aí, depois eu perguntei para minha mãe, depois do passado, e ela dizia que não lembrava nada, mas eu cheguei bem pertinho dela, os professores assim, com alunos, tudo ali, falei: mãe, tudo bem? Se a senhora estiver me ouvindo, mexe a cabeça. Ela fazia assim, ó. Falei: mãe, eu não vim aqui fazer o velório da senhora. Eu vim aqui tirar a senhora desse lugar. A senhora aceita? Eu posso orar pela senhora agora? Falei: então, se a senhora puder, a senhora pensa em Deus aí do jeito da senhora, porque eu não sei que estado que a senhora está, mas pensa em Deus. E ali mesmo, irmãos, coloquei a mão na cabeça da minha mãe e orei. Eu parei o centro, aquele centro cirúrgico, não era centro cirúrgico, era um centro de recuperação. Eu parei aquilo. Quando eu olhei, eu me dei conta, tinha médico, tinha professor, tinha aluno, tinha tudo ali, me olhando, parado, olhando. Mas eu orei pela minha mãe. Minha mãe foi para uma sala de cirurgia. Amém, Jesus? 9 horas de cirurgia. Tudo aquilo foi feito que o médico falou: corta osso, serra osso, fura a cabeça com broquinha, e depois tira cérebro e clipa e limpa e não sei o que, tal, coloca cérebro lá de novo. Moral da história, irmãos. 9 dias depois, minha mãe estava de alta, na minha casa, em perfeito estado, falando e conversando e tratando todo mundo, e louvado seja Deus para a glória do Senhor. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? E se eu não conhecesse o mandamento? Isso é um testemunho que eu estou te dando. E se eu não conhecesse o mandamento, irmãos? Como que eu iria reivindicar aquilo ali? Como que eu iria chegar para Deus e falar: Deus, é minha mãe. Minha mãe. Nesse segundo caso, que eu já contei isso várias vezes, do tumor no intestino, pergunte a Wanda. Eu fui no hospital visitar minha mãe, agora num outro hospital em Ribeirão Preto. Eu cheguei, está no quarto lá. Cheguei lá, tinha uma senhora sentada perto da janela, 2 leitos. Eu olhei e não vi a minha mãe. Já fiquei meio alarmado. Chamei a enfermeira e falei: por favor, minha mãe não está aqui, onde está minha mãe? Ela disse: quem é sua mãe? Eu falei: dona Tereza. Falou: sua mãe sentada lá perto da janela. Eu não reconheci a minha mãe. Ô, Wanda, quantos quilos? Ela: 37 quilos a minha mãe ficou, meu irmão. Pele sobre osso. Eu não reconheci a minha mãe. No dia da cirurgia, eu liguei para o médico disse: olha, pastor, é o seguinte, sua mãe tem 5% de chance de vida. Meu irmão, 50% já é óbito. 5%, eu falei: então quer dizer que ela morreu, esqueceram já de enterrar ela, doutor? 5%? 5%. Pastor, a ciência não tem o que fazer. Ela está fraca demais, ela não vai aguentar. Você sabe o que eu fiz, meu irmão? Na hora eu fui tentado a chorar, me bater aquele desespero, aquela dor novamente. Eu na cozinha com a Wanda, sentei, abaixei, comecei a chorar. Na hora eu falei: não, diabo,
não vou te dar uma lágrima minha, você não merece, mas vou me derreter diante de Deus, depois, para dizer a Deus obrigado. Entrei no quarto, dobrei o meu joelho e falei: Deus, escuta o que eu vou falar para o Senhor aqui agora, e falo como pregador, falo como teu filho, Senhor. Eu não sei quanto tempo vai demorar essa cirurgia da minha mãe, mas eu vou falar uma coisa para o Senhor: eu não saio daqui, dessa posição, enquanto eu não tiver a certeza de que a minha mãe está bem. Enquanto eu não tiver a certeza, enquanto o Senhor não confirmar isso no meu coração. Meu Deus, se eu ficar aqui 1 hora é 1 hora, se eu ficar 10 horas é 10 horas, e se eu ficar 10 dias e 1 mês, eu travo todas as minhas articulações. Mas eu não abro mão da salvação da minha mãe, mesmo porque, Deus, a minha mãe ainda não é salva, e se ela morrer agora, o Senhor sabe o que acontece com ela. E se eu não conhecesse? Minha mãe foi, passou pela cirurgia, aguentou, arrancou todo o intestino dela, tudo, fez colostomia, o médico disse: vai ficar para o resto da vida. Não vai ficar, o que começou a boa obra, vai terminá-la em nome do Senhor Jesus, amém, Jesus? Quem começa e deixa pela metade somos nós. Deus, Ele começa e termina o que Ele começou, digam graças a Deus. Passou um tempo, a própria faculdade, o HC de Ribeirão, chamaram ela, uma cirurgia inovada, intestino de carneiro, sei lá, fizeram todo o intestino da minha mãe, e ela não precisou mais usar bolsa de colostomia, e ainda viveu muito tempo, e depois ainda com Cristo. Diga graças a Deus. E se Deus não faz, irmãos? Mas pastor, Deus faz, mas e se eu não conheço, como é que Ele faz? Se eu não sei reivindicar, se eu não guardo o mandamento, se eu não ponho a palavra dEle no meu coração, irmãos, para viver com Ele, como é que Ele faz? Nós precisamos sair daquele patamar, irmãos, de que igreja é clube social, onde um grupo de religiosos se reúnem uma vez por semana. Igreja deve ser a casa de oração. A verdadeira igreja tem que ser cada um de nós, irmãos. O templo do Espírito somos nós. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? E eu preciso conhecer o que me pertence. E aí no versículo de número 9, diz assim, olha: para que prolongueis os seus dias na terra, que o Senhor jurou aos pais, dá-la a eles e a sua semente, terra que mana leite e mel. Você está vendo que guardar a palavra de Deus faz os seus dias aumentarem. Não, meus dias aumentarem, pastor, então é 24, vai ser 36? O meu dia vira de 24 para 48? Não, tua vida é aumentada, você vive mais. Amém, Jesus? Por obedecer, irmãos, é um presente de Deus. Diga graças a Deus. E aí ele continua, no 11, mas terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales, da chuva do céu, beberá as suas águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela, continuamente, desde o princípio, até onde? Agora olha o 10, porque a terra que entras a possuir, não é como a terra do Egito, de onde saíste. Quer dizer, hoje aqui, do lado de Deus, você tem a guarda dEle, você é guardado por Ele, você é protegido por Ele. Não é como lá atrás, que havia necessidade, mais necessidade, um monte de necessidade. Não é como aquela terra, irmãos. Então está vendo por que é muito bom você colocar a sua vida no altar de Deus? Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Não é brincar com a palavra, é ser, verdadeiramente ser. Eu vou ser o que eu nunca fui para Deus na minha vida. Eu vou fazer jus a essa paternidade. Você não perde, meu irmão. Você só tem ganhos. Amém, Jesus?
O senhor quer dizer que filho de Deus não perde? Não perde. Não perde. Mas eu conheço tantos que perderam. Perderam, mas se ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus e reivindicar, Deus é Deus de restituição. Ele perde 10 hoje, amanhã ele ganha 20. Diga graças a Deus. Filho de Deus não perde. Para filho de Deus, não tem concorrência. Amém? Não tem concorrência. Em trabalho, naquilo que você faz, não tem concorrência. Pastor, mas tem um milhão de gente que faz aquilo que eu faço. Você é de Deus, a luz é você. Então não tem concorrência. Amém, Jesus? É uma questão de você observar. Aí ele diz assim, ó, a terra que passais a possuir, a terra de montes e de vales, no versículo 11, né? Da chuva dos céus, beberá suas águas. Quer dizer, não falta. Não falha. Pastor, mas eu estou passando aí a adversidade. Mas quem é que não passa a adversidade? No mundo, disse o Senhor, tereis o quê? O Senhor Jesus, ele disse que o mundo jaz, aonde? Aonde? No maligno. Você sabe como é que tudo aconteceu? O Adão, ele vai lá enganado pela Eva, que é enganada pela serpente. Quer dizer, enganado, entre aspas. Você só é enganado quando você quer ser enganado, né? Aí, na viração do dia, vem o Senhor Deus, o Adão, cadê você? Senhor, eu estou aqui, mas aqui aonde? Eu estou escondido. Por que você está escondido? Não, porque eu estou nu. Mas quem te revelou que você estava nu? Porventura, você comeu lá da árvore que eu falei que não era para comer? Senhor, a mulher que tu me destes. Aí começa o jogo, né? Da empurroterapia. Você conhece isso? Começou o joguinho. A mulher que o Senhor me deu. Eva, o que é isso? Senhor, a cobra. A serpente. Se Deus tivesse perguntado para a serpente, a serpente ia falar, foi a árvore. Se Deus perguntasse para a árvore ia falar, Senhor, foi a minhoca. E aí ia virar uma coisa de doido, né? Aí Deus falou assim, olha, Eva, eu vou dar a sua sentença. O seu desejo não será mais seu, será do seu marido. Ele vai te dominar. Ele vai te governar, você e toda a tua semente. Quer dizer, isso já é deixado para a mulher. Terás filhos, dará luz aos teus filhos com dores de parto. Serpente, porém inimizade entre ti, a mulher e os seus descendentes. Você vai ferir o calcanhar deles e eles vão te pisar na cabeça. Isso aí tem um fundamento espiritual também. Uma próxima vez eu falo sobre isso para você. E para o Adão, irmãos, você sabe o que Deus falou? Deus olhou para o Adão e disse, Adão, maldita é a terra por tua causa. Mas quem pecou lá foi a Eva. Mas ele não deveria ter participado. Então é mais ou menos assim, olha, o Adão vem, ele tinha o governo de tudo na mão, quando ele fez o que não era para ser feito, ele transferiu esse governo a Satanás, irmãos. O mundo jaz aonde? No maligno. Então aprenda uma coisa, os intrusos aqui somos nós, que servimos a Deus. Amém, Jesus? O diabo, ele não está feliz. Você acha que o capeta está aí tranquilo, você não sabe o estardalhaço que você causou hoje, a hora que você falou, vamos para a igreja, e veio para a igreja. Você incomodou o inferno. Os intrusos somos nós. No mundo tereis aflições, vai ter aflição. Você vai ter, você tem o seu arqui-inimigo aí, Satanás. Ele quer a tua causa, ele quer a tua vida, ele quer o teu lar, ele quer a tua família, ele quer a tua vida financeira, ele quer a tua saúde, ele quer tudo que é seu. E não pensa que ele pega para ele e guarda lá no quartinho, que ele fica milionário, bilionário, não. Ele não ganha nada por isso. Só pelo prazer de destruir aquilo que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, irmãos. Só, mais nada.
Então, adversidades você vai ter. Mas se você tem um mandamento, se você guarda o mandamento, se você está firmado na palavra de Deus, você passa por todas as adversidades. A Bíblia diz que o fogo não lhe queima, a água não lhe afoga. Amém, Jesus? O deserto não te mata de sede, nada te acontece. Digam graças a Deus, porque você tem um mandamento. Você guarda a palavra de Deus. Amém, Jesus? Então é muito importante, meu irmão, você ter aí, se a tua vida não está muito bem com o Senhor, faça um concerto hoje com Deus. Eu sempre digo que cada um de nós aqui, quando nós nascemos, nos foi dada uma senha, certo? Numerada para o dia da morte. Só que com números invisíveis. Você sabe qual é o seu número? Pastor, Deus que me perdoe, não quero nem pensar nisso. Pois é. E se o seu tiver para vencer amanhã, meu irmão, como é que fica? Não, estou te falando sério. Eu estou dando risada, mas eu estou falando sério. Como é que fica? Se amanhã Deus te chama para um acerto de contas, como aquela passagem, louco, hoje te pedirão a tua alma. Como é que ficaria a tua vida? Então é importante você estar sempre bem com Deus, andar no caminho do Senhor, buscar a Deus, ser um homem de Deus, ser uma família de Deus, ser uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Você não se arrepende por isso. Eu, nessa minha caminhada, não conheço uma pessoa, uma única, que se arrependa por estar servindo a Deus. Agora, conheço quem largou, abandonou, deixou, se acovardou, e que hoje amarga numa verdadeira derrota. Aí eu conheço vários, mas por estar andando com Cristo, ninguém, irmãos. Amém, Jesus? Coloca a tua vida no altar de Deus. O que Deus tem para mim e para você, meu irmão, é muito grande. Amém, Jesus? Pela nossa casa, pela nossa família. Se você não quer muito pensar em você, pensa na sua família. Pense neles. Às vezes a pessoa não pensa em si, mas pensa nos seus. Que depois de Deus que está no céu, o maior bem que você tem na sua vida chama-se família. Que é apoio, que é estrutura. Quando eu digo família, é família. Não é essas encrencas que a gente vê por aí, não. Eu estou falando família, mas no sentido lato da palavra família. Amém, Jesus? É estrutura, é base, é apoio, é educação, é direção. Família é isso, irmãos. Pense neles. E quantos precisam de que você esteja bem hoje, para que amanhã eles venham estar bem também? Quantos da sua casa? Quantos dos seus familiares? Guarde o mandamento, tenha compromisso com Deus. Senão, vem cá, eu estou indo na igreja, a partir de hoje eu vou largar a mão de brincadeira. Eu vou ter verdadeiro compromisso com o Pai. Eu vou realmente respirar Jesus 24 horas da minha vida. Meu irmão, Ele te coloca no topo, em todas as áreas da sua vida. Você cresce em todas as áreas da vida, você vai para o alto. Ele te coloca, Ele tira você, tirou da terra do Egito, que aquele sofrimento que você tinha no passado, trouxe você para a terra dele, que mana leite e mel, que são as promessas dele. Amém, Jesus? Mas Ele quer te dar muito mais ainda. Muito mais. Ah, pastor, mas eu não penso dessa forma. Então pensa. Se você não pensa dessa forma que eu estou te explicando, vamos ver se você consegue pensar como um pai. Você não quer o melhor para os seus filhos? Quem aqui tem filhos? Levante o braço bem alto aí, deixa eu ver. Amém? O que você quer para os seus filhos? Qualquer porcarinha? É isso, igreja? Não, você quer o melhor para os seus filhos. Amém, Jesus? Melhor. Eu sempre disse para o Gabriel, meu filho aqui, e a minha filha, vocês dois têm obrigação de um dia na vida serem melhores do que eu. É obrigação de vocês, a obrigação de filho é ser melhor do que pai e mãe juntos. Amém, Jesus? É o desejo nosso. Agora, o que você acha que Deus quer para mim e para você? O pior? Não, Ele quer o melhor, Ele quer nos dar o melhor.
Ele quer fazer mais por mim e por você. Ele quer nos ajudar mais, mas às vezes nós bloqueamos a Deus, irmãos, só porque não guardamos o versículo 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. Conhecer a Deus. Conhecer, nada mais do que isso. Como é que eu conheço a Deus, pastor? Eu venho na igreja, o senhor prega, eu estou ouvindo e estou conhecendo. Não conhecer a Deus é ter relacionamento pessoal com Ele. Como é que eu conheço a Deus se eu não oro? Como é que eu conheço a Deus se eu não leio Bíblia? Como é que eu conheço a Deus se eu não tenho aquela comunhão mais profunda com Ele? Ah, pastor, mas o meu tempo é muito curto. É nada, meu irmão. Deus te dá 24 horas por dia. Uma hora que você tirar desse dia para dar a Ele, não é nada. É uma miséria ainda. Estou falando uma hora miseravelmente falando. Não é nada, não é absolutamente nada. E você pode fazer, porque às vezes você passa muito mais tempo assistindo um filme, na televisão, na casa não sei de quem, falando não sei de quem, ou comendo churrasco não sei com quem, ou passeando não sei com quem. Você gasta muito mais que isso e não vai ter um tempo para Deus. É o que diz respeito à tua vida, ao teu lar, à tua família, à tua saúde, ao trabalho que você tem. Amém, Jesus? Vamos falar a respeito do trabalho que você tem. Você faz o que da sua vida? Não sei. Cada um aqui sabe. Você acha que todo mundo é feliz com aquilo que você faz? Ainda mais se você estiver tendo sucesso na vida? Você está redondamente enganado, meu irmão. Que deve ter gente lá com cada olhão desse tamanho. Já viu o farol de Peruacombe? Sério? Já viram, irmãos? Tem uns que tem um zoião daquele tamanho assim, ó. Parece farol de Peruacombe, em cima daquilo que você tem, meu irmão. E o duro não é isso. O duro é que tem uns que olham para você e amigo. Amigo é Jesus. Ninguém mais. Amigo é Jesus. Os outros são colegas. Amém? Tem outros que ainda batem nas tuas costas. Tem uns que até pegam na tua mão. Olha dentro dos teus olhos, meu irmão. Você chega até a tremer. Até um arrepio na gente, ó. Olha para você e diz assim, olha, paz do Senhor, amado de meu Pai. Só que o pai dele é Satanás. Não, é verdade, é Satanás. A hora que você vira as costas, ele está lá com o tridentinho lá, te espetando lá, meu irmão. Quanto mais para o fundo você for, quanto mais para o buraco você estiver, maior será a alegria daquela pessoa. Tome cuidado na vida, irmãos. Guarde o mandamento da palavra de Deus. Esse é o recado que eu tinha hoje para dar para você.